Ezequiel 36, 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. A primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença do coração de pedra e do coração de carne. Deus, ele disse que ia fazer algo diferente com o povo. Ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Mas o que ele estava querendo dizer com coração de pedra e coração de carne? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o homem, em Adão, ele é totalmente caído e depravado, ele é totalmente perdido. O homem, ele perdeu a mente sadia e o coração reto. O homem não consegue ter juízos, ele não consegue ter um bom senso. Não, peraí, pastor, o homem consegue ter bom senso. O homem não consegue ter bom senso a respeito de Deus. A questão horizontal, o homem pode ser bom. Na questão humana, o homem pode ser uma pessoa de respeito, o homem pode ser uma pessoa de caráter, o homem pode ser um trabalhador, tanto homem e mulher, pode ser trabalhador, pode ser fiel, pode fazer a coisa certa. Só que quando a relação é com Deus, o homem perdeu totalmente o bom senso. Ele não consegue ver a Deus como Deus é. Ele não consegue se sujeitar a Deus como Deus é. Ele quer mudar Deus, na verdade. O homem que tem o coração de pedra, ele quer mudar Deus. O homem caiu. Você quer ver? Adão, quando ele caiu em pecado, Deus, ele disse: se tu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, tu vai morrer. E foi o que aconteceu. Só que, então Adão não conhecia o bem e o mal. Adão conhecia o bem e o mal. Porque se Adão não conhecesse o bem e o mal, não haveria mal em Adão e nem em Eva. Mas você vê que quando a serpente disse para Eva: pode comer, porque Deus sabe que no dia que você comer, os teus olhos vão se abrir e vocês vão ser igual a Deus. Quando ela olhou para a árvore, a Bíblia diz assim, que ela sentiu o desejo de comer daquela árvore. Se não houvesse mal no coração de Eva, ela não sentiria esse desejo. Claro que ela não era escrava como nós nascemos escravos. Ela não era escrava do pecado. Se alguém tinha um livre-arbítrio, esse alguém era Adão e Eva. Porque eles não eram escravos do pecado como nós somos. Se alguém pode reclamar ou pode reclamar livre-arbítrio para si, esse alguém era Adão e Eva. Porque eram os únicos que não nasceram em pecado, que eram puros. Agora nós não temos como ter livre-arbítrio. Por quê, pastor? Porque nós somos escravos do pecado. O nosso coração, quando nascemos, ele é de pedra. E o que é um coração de pedra? É um coração que não é sensível a Deus. Não adianta, você pode fazer o que quiser com o coração de pedra, ele não é sensível a Deus. Você pode ameaçar ele com o inferno, você pode mostrar, ele pode ver demônios, como eu conheço pessoas que viram, ele pode ver demônios manifestar na frente dele, ele pode ter o diabo grudado, ele mesmo pode manifestar demônio, ele ou ela, pode manifestar demônio, mas se o coração continuar de pedra, ele não vai se dobrar para Deus, porque o coração do homem é de pedra naturalmente. O homem não tem poder, irmãos. O que as pessoas não têm? O homem não tem poder de escolher por Deus, porque o coração dele é duro. Você pega um drogado que conhece a palavra. O que ele diz? Eu conheço toda a Bíblia. Fulano, tu precisa de Jesus. Eu sei que eu preciso de Jesus. Fulano, tu sabe que Jesus vai mudar a tua vida. Eu sei que Jesus vai mudar a minha vida. Eu já li na Bíblia, eu sei que Jesus faz tudo isso. Eu sei que Ele limpa, eu sei que Ele purifica, eu sei que Ele transforma, eu sei que Ele perdoa. Tá, mas por que tu não vem para Jesus? Uns alegam, não tem força. E não tem força. Porque o coração de pedra não se sujeita a Deus. E nunca vai ter força. A não ser que Deus venha e tire o coração de pedra. A não ser que uma obra seja feita nesse coração, você está entendendo?
Irmãos, se nós pudéssemos nos salvar, Cristo não veio apenas morrer na cruz para nos perdoar dos nossos pecados. Ele não veio simplesmente morrer na cruz para que a gente com força própria fosse até Ele na cruz e fosse salvo. Ele veio para ser o caminho também. Porque sem Ele nós não teríamos o caminho até a salvação. Sem Ele nós não temos a verdade da salvação. Sem Ele nós não temos a vida que traz a salvação. Ele é o caminho. Não tem como ir até Deus se você não passar por esse processo. Por isso que Jesus disse, não tem como você entrar no céu se não nascer de novo. O nascer de novo é o coração de carne. O nascer de novo é ser transformado. Você pode insistir, você pode usar todas as ferramentas da persuasão para uma pessoa que tem um coração de pedra. A própria palavra, a própria expressão já mostra a pessoa insensível. Ela não vai te ouvir. Mas fulano, irmãos, pensa comigo na lógica. Me diz o que de mal tem Jesus? Nada. O que ele vai fazer na tua vida quando ele pega qualquer vida que ele já pegou ou eles têm pegado durante os séculos? O que ele fez de ruim para essa pessoa? Nada. Ele não tirou, ele não transformou, ele não mudou tantas famílias, Jesus. Ele não curou tantas pessoas. Ele não mudou tantos corações pecadores e perversos em corações transformados, santos e amorosos. Sim ou não? A própria experiência não nos mostra tudo isso. E por que o homem não cede? Por que o homem não se inclina para esse amor? Por que o homem não se dobra para todo esse amor? Porque ele tem um coração de pedra. Só que Deus disse que ia fazer uma coisa. Lê de novo comigo. Versículo 26. Vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Quando entendemos que o homem caiu, começamos a entender por que Deus fala que o seu coração é de pedra. Se você não entender que o homem foi destituído de todo o bom senso, você nunca vai entender por que Deus chama o homem de coração de pedra. Você tem que entender que o homem caiu totalmente do seu bom senso a respeito de Deus. O homem pode amar. Irmãos, quando eu prego o Evangelho, quando eu prego o Evangelho e digo para qualquer pessoa que ela tem que ser uma pessoa melhor, que ela não pode mentir, que ela não pode roubar, que ela não pode fazer o que é errado ou o que Deus considera errado, ela vai acreditar que a vida com Deus dela se baseia nisso, nesses mandamentos. Só que isso não é suficiente. O homem pode não roubar. Você não é forçado a roubar, sim ou não? Você não é forçado a mentir. A gente não é forçado no sentido de fazer certas coisas. A gente pode ser uma pessoa de caráter. Quantas pessoas de bom coração você conhece aí no mundo? Quantas pessoas que você diz, meu Deus, isso aí não é capaz de matar uma mosca, uma formiga, pelo coração que ele tem? Você não conhece pessoa assim? Só que a melhor pessoa nessa terra tem um coração duro. Até mesmo uma criança, que a gente chama de anjo, nascida de Adão, tem um coração duro. Você quer ver? Você diz para uma criança, pega aquele vaso, coloca ela na frente daquele vaso, deixa ela brincar. Ela vai brincar. Uma hora que você disse, não toca aí, ela vai tocar e vai mexer onde você disse que não era para tocar. O que é isso? Isso mostra que dentro dela existe uma natureza que ela não se submete a leis. Ela não se submete àquilo que é ordenado ela fazer. É dito, não faça. Aquilo instiga ela para fazer. Por quê? Porque o coração dela é mau. Apesar de ela ser inocente. Eu não estou dizendo que bebês e crianças vão ser lançados no inferno porque são inocentes na questão de decisão, né? Só que o homem é mau e tem esse coração de pedra. Olha o que a palavra de Deus fala em Romanos. Vai comigo, deixa marcado aqui que a gente vai voltar. Romanos capítulo 8, vai comigo. Primeiro eu quero que você entenda bem o que é esse coração de pedra, para depois a gente passar para o coração de carne. Como se dizia uma expressão antiga, né? No peito mais tenro
ou mais inocente como uma criança, ali jaz uma pedra. Irmãos, todos o ser humano nasceu mal. Todo ser humano. Bota uma criança ali a brincar sozinha. Deixa ela brincar. Aí você fica analisando o brinquedo que ela não gosta. Insiste com ela não quer. Ela gosta de outro, sei lá. Aí você pega aquele brinquedo que ela não gosta, coloca outra criança sentada na frente dela e dá aquele brinquedo que ela não gosta para outra criança. O que ela vai fazer? Ela vai chorar, espernear porque ela quer aquele brinquedo que agora há pouco ela não queria. O que é isso? A natureza. É o coração do homem. Mas pastor, a criança nem sabe por que ela faz isso exatamente. Ela não faz isso porque ela tem uma certa noção, ela faz isso por instinto. O leão, você coloca uma carne na frente dele, ele não vai matar porque ele sabe matar, ele faz por instinto. É instinto dele. O instinto do homem é se afastar de Deus. O instinto do homem é fugir de Deus. O instinto do homem é resistir a Deus. E não tem como tu fazer do inimigo um aliado enquanto o coração não for mudado. O coração do homem é duro, você entendeu? Por isso que é necessário nascer de novo. Mas isso é ali na frente. Olha o que o apóstolo Paulo fala para nós aqui em Romanos, capítulo 8, versículo de número 7. Romanos 8, verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, não é questão de querer, é questão de não poder. Por isso que livre-arbítrio está esquecido nisso. Porque não é questão do homem não querer, ele não pode, ele é incapaz, porque ele perdeu na queda o bom senso a respeito de Deus. Ele pode dizer que ama a Deus, mas do fundo aqui ele não consegue amar Deus. Ele não consegue amar os mandamentos de Deus. Ele não consegue amar quando Deus fala para ele assim, ó, tu tem que entregar tudo o que você tem dentro para mim. Você tem que entregar para mim o teu orgulho. Você tem que entregar para mim, sabe, o teu rancor e a tua mágoa. Você tem que entregar para mim tudo que está dentro de você. Tudo. Na verdade, você tem que entregar os teus membros para mim. Porque eles são meus, eu comprei por um bom preço. A tua mente, o teu corpo, as tuas atitudes. Jesus comprou tudo isso. O homem pode dizer que ama a Deus, mas quando a questão está na obediência, o homem não obedece a Deus. Por isso, evidencia, Jesus disse assim, ó, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Ponto. Aquele que me ama tem um coração de carne. Aquele que me ama sente, é sensível, não foge do pecado, foge das coisas erradas. Mas o coração de pedra, ele está no meio do pecado, para ele não muda. Ele pode, irmãos, eu vou bem fundo, tá? O coração de pedra, vou pegar o homem como exemplo. O coração de pedra, ele entra dentro de uma família com filhos e destrói essa família simplesmente para satisfazer o seu prazer, sua vontade. Tanto homem e mulher. Ele entra dentro de uma casa, independente que tenha filhos pequenos, independente que tenha lá uma mulher na cama morrendo, ela entra, ou vice-versa, ele entra e destrói. O mesmo acaba no pai. Egoísta. É um coração de pedra. Mas como é que, irmãos, eu não tenho nem coragem. Abre as notícias, você vai ver o coração de pedra num homem que pega uma criança de 2 ou meses de idade e violenta a criança. O que uma pessoa dessa tem na cabeça? Ah, pastor, isso aí. Só que isso é evidência do coração do homem. Ele só revela quem ele é. Uma hora ele vai tirar as unhas para fora. O homem pode ser externamente, aparentemente bom, mas se o coração dele não foi regenerado, uma hora ele vai mostrar as unhas. Uma hora ele vai mostrar quem ele é. Por isso a palavra de Deus diz, enganoso sobre todas as coisas é o coração do homem perverso. Quem é que pode dominar? Ninguém domina. A gente pode ser uma pessoa boa externamente, mas uma hora o mal vai aparecer. Porque o coração é de pedra.
E o apóstolo ele diz aqui, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Mas por que inimizade? Porque ela não está sujeita, ela não se sujeita à lei de Deus. E não apenas não se sujeita, em verdade ela nem pode se sujeitar. Por isso, os que estão na carne, os que têm o coração de pedra, não podem agradar a Deus. Tudo que ele faz está contaminado pelo seu coração duro. Por mais que ele faça procissão, por mais que ele faça sacrifícios, o coração dele é de pedra, ele não ama a Deus. Ele pode até obedecer, esse nível, ele pode até obedecer a Deus, só que a obediência dele não é motivada pelo amor que ele tem para com Deus. Eu posso até orar, mas se o meu coração é de pedra, eu não oro porque eu amo orar, eu oro porque eu sou obrigado a fazer. Você está entendendo? Eu posso vir nos cultos, mas eu não venho nos cultos porque eu amo ouvir a palavra do meu Deus. Eu venho nos cultos porque eu sei que se eu não vir eu vou para o inferno. Meu coração é de pedra. Você está entendendo? O coração você pode ter atitudes até que você olha, poxa vida, mas esse é um cristão, só uma filha de Deus. Mas dentro dela tem que haver esse desejo por Deus, porque senão o coração continua sendo de pedra. Por isso Deus diz, não adianta eu chegar para vocês e perdoar os pecados. Eu tenho que primeiro tirar o coração de pedra de dentro de vocês. Eu tenho que ir lá dentro, porque é ali nas afeições, é ali dentro, no escuro, no secreto do teu coração, que você me odeia. Que todo ser humano odeia a Deus. Por isso Jesus disse, não tem como ver o reino de Deus se tu não nascer de novo. Não tem como entrar no reino dos céus se tu não nascer de novo. Porque o coração do homem é duro. E enquanto ele não for quebrado e arrancado e colocado um coração de carne, ele nunca vai se submeter. Olha só. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem, não conseguem, são incapazes. O coração de pedra, ele é rebelde. Jesus não veio só para te perdoar dos teus pecados, ele veio mudar a tua natureza, transformar de dentro para fora. Ele disse, não adianta tu lavar o copo fora, não adianta tu lavar o prato fora. Ele disse para os fariseus, a coisa tem que fazer lá dentro. Que se tu lavar o copo por dentro e o prato por dentro, ele está pronto para ser usado. Por isso Jesus veio lá dentro. Os sacrifícios de animais, olha o que ele fazia. Se você pegar lá nos Salmos, você lê os Salmos, o salmista Davi diz assim, bem-aventurado o varão a quem Deus não imputa a maldade, a quem o pecado é perdoado, e a culpa do pecado ela é coberta. Os sacrifícios de animais não tiravam o pecado, eles cobriam. Eles simplesmente tapavam aquela coisa feia e deixavam ali. O coração continuava de pedra. O coração não era mudado. Quando Jesus veio, ele veio para trazer um novo coração. Ele veio para transformar. Aí entra a aliança que Deus falou para nós em Ezequiel. Eu botarei dentro de vós um espírito novo. Eu tirarei da vossa carne um coração de pedra e eu vos darei um coração de carne. Agora vamos ver um pouco desse coração de carne. O coração de carne, ele é um contraste, irmãos, do coração de pedra. O que o coração de pedra não é, o coração de carne é. Quase isso, para você entender. O coração de carne, ele é sensível a Deus. O coração de carne, ele não apenas é sensível a Deus, ele aspira pela glória de Deus. Ele deseja a Deus. Ele tem fome e sede de Deus. Ele procura Deus, ele busca Deus. Mas não é algo forçado, é algo dentro. É uma inclinação, como se fosse quase uma inclinação natural. O meu coração se inclina para Deus. Olha só o que o apóstolo fala sobre isso aqui mesmo onde você está em Romanos. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Volta no 5 para nós, versículo 5. Porque os que são segundo a carne, vou mudar essa expressão, porque os que têm o coração de pedra, inclinam-se para as coisas do mundo. Para você entender, é a mesma coisa, não vai mudar nenhum sentido.
Agora, mas os que têm um coração de carne, os que são segundo o Espírito, para as coisas de Deus. O que tem um coração de pedra inclina-se facilmente para as coisas do mundo. Por que você acha que eles pegam, né? Na igreja evangélica eles pegam, colocam luzes, fazem uma discoteca e as pessoas vêm? Porque o mundo não muda. O desejo delas não é ouvir, o desejo delas é estar naquele meio ali. Por quê? Porque não é diferente de uma discoteca lá do mundo. A coisa que está sendo feita é a mesma coisa de lá de fora. Então não vai mudar, não vai me trazer um desconforto. Eu não vou me sentir desconfortável diante da santidade de Deus, diante de uma palavra que me chama para a santidade, que me chama para a verdade, que me deixa sem armas diante de Deus. É só uma coisa assim que só, né? É aquela coisa, irmãos, Jesus te ama. Eu tenho um coração de pedra e Deus me ama. É assim como eu sou, Ele te ama assim como tu é. Meu Deus. Poxa, eu nem amo. Eu nem gosto muito da Bíblia, eu nem gosto muito do pastor. Eu nem gosto muito de oração, eu nem gosto dessas coisas, sabe? Mas, se Deus me ama, glória a Deus, se Deus me ama. Você entendeu a diferença de eu dizer que Deus ama todo mundo? Deus ama os que têm um coração de carne. Ou os que vão ter um coração de carne. Agora, Deus não ama aquele que resiste a Ele. Deus não ama aquele que se insurge contra Ele. Deus, várias vezes a gente ouviu, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Se fosse assim, Ele lançava só o pecado no inferno e não lançava o pecador. Se Ele faz dessas formas, se Ele divide o homem do pecado, você entendeu? Ele pode perdoar, Ele pode transformar, Ele pode tirar, mas Ele precisa tirar o teu coração e colocar um coração novo. Ele precisa tirar a tua resistência, Ele precisa quebrar a tua insubmissão a Ele, porque enquanto isso não acontecer, você vai continuar sendo perverso. Eu não estou falando de ser bom como uma pessoa. Irmãos, o mínimo de qualquer ser humano é ter caráter. É o mínimo do ser humano. E ele ainda não pratica o mínimo. Mas a questão é com Deus. A questão é amar a Deus. Amar a Deus. E qual é o mandamento? O primeiro mandamento de Deus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Nenhum homem consegue obedecer esse primeiro mandamento se tiver um coração de pedra. Você pode, como eu digo, você pode ameaçar: ô fulano, ô fulana, tu vai pro inferno, olha os teus pensamentos, olha o que tu está fazendo, tu está ofendendo a Deus descaradamente. Mas eu não falo para ninguém. Olha o que está dentro de ti, olha o que tu pensa, olha o que impera nos teus pensamentos. Tu está brincando com Deus. Um dia eu aceito a Jesus, um dia eu tenho livre escolha, um dia quando eu sigo os caminhos, um dia eu me decido me batizar. Tu está brincando com Deus. Tu pode ameaçar. Se Deus não transformar esse coração, a pessoa vai continuar brincando com Deus. Só que isso deixa as pessoas num lugar muito perigoso, irmão. Mas Ele diz que Ele vem, tira e coloca um coração de carne. Como é que é o coração de carne? O coração de carne, primeiro, ele é sensível. Segundo, ele aspira pela glória de Deus. Terceiro, ele aspira a amar mais a Deus. O coração de carne, ele é tão atraído por Deus, que ele sente amor por Deus, mas ele sente que o amor dele é muito pequeno, e ele quer amar mais a Deus do que ele ama agora. Principalmente o novo convertido. Ele é apaixonado, mas ele sente no coração dele que ele precisa amar muito mais a Deus do que ele tem amado até então. Ele sente que ele ama pouco a Deus. Ele sente que ele busca pouco a Deus. Ele sente que ele reverencia pouco a Deus, porque o coração é sensível. O coração não é de pedra. O coração é de pedra não, o coração não, já estou fazendo demais. Não, e 2, 3 vezes na semana na igreja é demais, isso é fanatismo. O coração de pedra é duro. O coração de carne, se tiver culto de segunda a segunda, ele está aqui correndo, porque ele deseja. Não é porque tu tem que vir no culto de segunda a segunda, mas ele deseja estar na presença de Deus. Se tiver que
juntar todo dia. Vamos fazer uma vigília? Vamos. Vamos fazer um culto de oração? Vamos. Vamos fazer uma reunião aqui pra gente. Vamos limpar a igreja? Vamos, eu vou limpar a casa do meu Deus. O coração de carne é sensível. Você não precisa obrigar, você não precisa dizer com o coração de carne assim, ó. Ô fulano, tu não pode te portar no meio das pessoas dessa forma. Porque isso vai gerar certos pensamentos nas pessoas, ou vai gerar certas... Tu não pode agir dessa forma, tu não pode... Irmãos, hoje em dia a gente está na época de fazer tatuagem, né? De fazer tatuagem, beber pode, fumar pode, até se drogar, até alguns até acredito que pode, homossexualismo em cima do altar pode, pastor homossexual pode, casamento homossexual pode, adultério pode, casar 10 vezes pode, e tudo pode. Tudo isso pode. Só que as pessoas esquecem. Por que Moisés disse sobre o divórcio? O que Moisés falou? Claro que tem várias questões, mas a primeira coisa que Moisés falou sobre o divórcio é que eles estavam se separando por nada. Não, bom, a gente não é compatível, sabe? Agora eu pegava a Vanessa e Vanessa, você tá muito chata, não te aguento mais, não suporto mais. Olhar pra tua casa, cansado de acordar do teu lado, olhar pra tua casa. Então, vamos separar, vamos, né? Vai, segue a tua vida que eu vou procurar outra pessoa, procura outra pessoa pra ti, a gente, né? A gente sabe, faz tudo certo, se divorcia no papel. Hoje em dia é isso. Mas por que Moisés deu o divórcio? Ele disse por causa da dureza do coração. Você entendeu? Irmãos, a gente tem que... O divórcio, na verdade, não era para ser uma opção. A não ser que houvesse perigo de vida, ou houvesse traição da forma que o camarada, ou ela, ou ele, não se endireitasse mais. Mas o divórcio não era para ser uma coisa, não era para ser uma porta de escape, como tem sido no nosso meio, no meio evangélico. É uma porta de escape. Não aguento mais, a gente é incompatível, então vamos acabar com isso. Mas Deus criou o homem e a mulher para serem um só. Você entendeu? E a gente tem que levar isso até o fim. Mas por causa da dureza dos corações, por causa do coração de pedra, as pessoas vão para o lado mais fácil. Mas o coração de carne, ele é diferente. O coração de carne, ele tem um desejo dentro dele por santidade e justiça. Ele não consegue ficar, coração de carne, ele não consegue ficar acolhendo o pecado por muito tempo nele. Quando vem a tentação, vem algo ruim, que começa a tentar seduzir ele, o que o coração de carne começa? O coração de carne começa a tentar se afastar. O coração de carne começa a tentar fugir daquilo. Porque ele é sensível a Deus. Ele quer fazer o que Deus quer. Ele não quer entristecer a Deus. Ele é sensível à vontade de Deus. Ele não é de pedra. Ele não precisa que o ferrão do pecado venha e fure ele. O coração de pedra pode furar ele de ponta cabeça e ele não vai sentir nada. O coração de carne, só pelo fato de encostar nele, de querer, ou do pecado querer dominar ele, ele já começa a fugir. Ele já começa a correr. Porque ele é sensível. Porque ele foi mudado. Você entendeu? Dentro foi mudado. Olha o que... Olha, 1 João, vai para 1 João aí, comigo. 1 João, capítulo 3, versículo de número 6. Olha o que fala o verso 6. Qualquer que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica a justiça? Aquele que tem coração de carne. Mas olha só, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele e ele não pode viver pecando. Por quê? Porque é nascido de Deus. Você entendeu? Por que o nascido de Deus não pode viver pecando? Porque o coração dele tem pecado. O coração dele tem pecado. Aqui dentro. Ele podia, antigamente, irmãos, todos nós, antigamente a gente vivia em pecado. E o pecado era muito corriqueiro, normal. Eu podia viver
pecando. Alguns pecados trazem vergonha, alguns, pelo fato de ele ser sujo. Mas tem outros pecados que a pessoa não tem vergonha. Só que no momento que o coração de pedra é tirado e é colocado no coração de carne, ele começa a ter um outro pecado. O pecado começa a me trazer tristeza. O pecado começa a me trazer desânimo. Me traz tudo que é tipo de coisa ruim. Mas antigamente eu era tão apaixonado pelo pecado. E como que agora não? O que mudou em mim? Foi tirado o coração de pedra. Foi colocado um coração novo. Foi dado um coração de carne. Foi dado um coração que é sensível a Deus. Um coração que se submete a Deus. Porque antes não se submetia. Antes, mesmo querendo, ele era duro. Mas hoje, sendo trocado, né? Ele foge do pecado. Aí o que o apóstolo João fala: aquele que é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado. Por quê? Porque não consegue. Porque viver na prática do pecado é viver ofendendo a Deus de uma forma deliberada. E quando um filho de Deus compreende e conhece a Deus, a última coisa que ele quer fazer é ofender a Deus. Ele recebeu uma semente. Aqui o apóstolo João, ele usa esse coração, ele não usa a expressão coração de pedra, de carne, ele usa a expressão assim, ó, a semente de Deus permanece nele. E ele não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ele mudou a expressão, mas ele está falando quase da mesma coisa. Ele está falando quase do mesmo assunto, de uma forma diferente. O coração de pedra foi tirado e foi dado um coração de carne. Por isso aquele que é nascido de Deus, é nascido de novo, é regenerado, não pode viver na prática do pecado. Agora, irmãos, o coração de carne não vive costumeiramente no pecado. Ele vai lutar, ele vai fugir, ele vai se esforçar para não deixar o pecado se apossar dele. Ele vai fazer isso. Ele não vai ser mais aquele guerreiro morto que não resiste, que não vai contra, que não luta. Porque o coração de pedra, o pecado vem. O coração de carne, ele luta. Ele batalha, ele se esforça, ele não quer, ele foge, ele tenta, ele faz de tudo para quê? Para que o pecado não domine, para que o pecado não venha dominar ele mais uma vez, porque ele sabia que ele era escravo, ele sabia que ele era dominado por todo tipo de pecado e erro, e mentira, e escuridão, e hoje ele não quer mais isso, porque os olhos se abriram, o coração é sensível, e eu não quero voltar para aquele coração duro, eu não quero ser cego de novo, eu não quero me vender para o diabo mais uma vez. Eu já estava vendido sobre o pecado e agora eu vou voltar de novo para o lixo. Vou voltar a deixar o diabo dominar os meus membros. Não posso. Irmãos, agora, o que nós aprendemos com tudo isso? O que a gente aprende sabendo o coração de pedra e o coração de carne? O que a gente aprende sabendo como é um e como é outro? Primeira pergunta, onde é que nós estamos? Como é que é o nosso coração? Porque o que eu estou falando aqui não é teoria. O que eu estou falando aqui são fatos reais. Como é que é o teu coração? O teu coração é sensível a Deus. O teu coração ama a Deus. O teu coração deseja a Deus. Ou o teu coração faz para Deus por obrigação. Ou por outro motivo, que não seja amor a Deus. Onde é que está o teu coração? É isso. Simplesmente faz essa pergunta para você. Onde é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? Você tem que se autoanalisar agora. Porque o que eu falei para você aqui, volto a dizer, não é teoria, são fatos. São fatos que aqueles que sentem sabem exatamente o que eu estou dizendo. E se você sente, ou você sente uma coisa ou você sente outra. Não tem como você sentir as duas coisas. Sempre. Agora, irmãos, uma coisa que nós temos que entender. Pensando nisso, no coração de pedra, no coração de carne. O caos do mundo, o caos do homem, o caos que a gente vê na sociedade, no mundo, as pessoas falam de boas obras, as pessoas falam de ética, as pessoas falam de deve ser honesto, mas você olha para o mundo e pensa nele. Tudo contrário. As pessoas falam de paz mundial, e cadê a paz do mundo? Cadê a paz? Não existe paz. Porque o homem perdeu o senso, o homem perdeu o propósito. O homem, alguns dizem que o homem está doente, né?
O problema não é que o homem esteja doente, o problema é que o homem perdeu o seu propósito real. É ser reconciliado com Deus, é viver para Deus. Eu não estou dizendo viver como pastor, tá? Quando fala viver para Deus, eu estou falando como missionário. Viver para Deus é você viver para a glória de Deus. É você se importar com o que Deus se importa. É você pensar e se ocupar muitas vezes com o que Deus quer de você. É você descobrir e procurar descobrir o que Deus espera a teu respeito. É você viver para Deus. O caos do mundo é porque cada um é Deus. Hoje, e o pior é que isso às vezes tem entrado no meio do evangelho. Hoje, você não pode dizer o que está certo e está errado. Você não pode pegar e dizer, o que está fazendo é pecado, o que está fazendo vai te trazer maldição. Não. Eu tenho direito de expressão. Hoje é essa questão. Você pode se expressar de qualquer jeito, pode ser pela maconha, a expressão é arte, é direito de expressão. Você falar isso para alguém que é atentado ao pudor, não é direito de expressão. Para você ver o caos, porque cada um é Deus da sua própria vida. Ninguém se submete a um Deus, porque se todos se submetessem a um Deus, todos se submeteriam a uma lei só. Mas porque o homem não se submete a Deus, cada homem é, entre aspas, Deus da sua vida. Então ele dita as leis, ele dita as regras para a consciência dele, ele vai aonde ele quer, ele faz o que ele quer, ninguém domina, ninguém é dono dele, ninguém manda nele, ninguém manda em mim, como muitos dizem, ninguém manda em mim, ninguém paga minhas contas, eu faço o que eu quero e ponto final. Por isso que tem um caos, por isso que o mundo está assim. Se o homem voltasse a se colocar na posição dele mesmo, de obediente a Deus, assim como era para ter sido desde o começo, o caos pararia. Mas o caos não para por quê? Porque o coração do homem é sem entender. O coração do homem é mau. Por isso a gente está nessa situação. O mundo, a sociedade, evidencia a verdade. Agora nós que estamos ouvindo a verdade, nós temos que tomar atenção. A gente vai continuar vivendo no coração de carne, de pedra, ou se a gente tem um coração de carne, a gente tem que saber o quê? Pastor, eu tenho um coração sensível a Deus, não sei, Deus tocou no meu coração, eu sei que eu passei por uma transformação, por um novo nascimento, por uma regeneração, irmãos. É algo real aqui dentro, é algo real que acontece dentro do teu coração. Você sabe quem você era, você tem as lembranças passadas, você lembra dos teus pecados, mas você é transformado. O teu coração passa a amar a Deus de fato, o teu coração passa a desejar a Deus de fato, não simplesmente por obrigação, mas motivado por gratidão, motivado por um amor que foi demonstrado para ti antes de você amar a Deus. Então, irmãos, nós temos que primeiro entender onde é que está o nosso coração. Vamos lá para Ezequiel para a gente finalizar. Ezequiel 36, verso 26. E vos darei um coração novo, olha aí, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Aí, versículo 27, porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Você lembra que Paulo falou que a inclinação da carne é inimizade contra Deus e não se submete à vontade de Deus? Por isso os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne aqui é aqueles que não foram regenerados, é aqueles que não nasceram de novo. Era isso que Paulo estava falando. Quando eu falo dos que estão na carne, misturo com o coração de carne, então a pessoa pode entender. Mas quando Paulo diz os que estão na carne, é a mesma coisa de dizer o coração de pedra. É o coração duro que está na carne, é aquele que não se submete a Deus. Mas aquele que recebeu um novo coração, ele guarda os mandamentos de Deus. Irmãos, o que recebe um coração novo, ele guarda os mandamentos de Deus. Ele pode até guardar até um certo ponto, no sentido assim, de muitas vezes
ele tropeçar, ele falhar, ele cair, ele desanimar, ele duvidar, ele ter medo, ele querer retroceder. Mas ele sabe que ele não pode pôr. Ele pode ter medo. Muitas vezes o caminho que é colocado diante dele, daquele que não é com carne, assusta ele. Quando é ordenado para ele ser santo como Jesus é santo. E quando ele olha para dentro dele e pensa assim, ó, como é que eu vou ser santo? Sendo muitas vezes atormentado por tudo que é tipo de pensamento. Como é que eu vou resistir até o fim, meu Deus? Ele teme. Só que não esqueça, como diz o versículo aqui, ó, que Deus colocaria o seu Espírito para que a gente guardasse os mandamentos, para que a gente observasse os juízos, para que a gente guardasse aquilo que Ele colocou. Ele não apenas colocou um coração novo, Ele colocou alguém capaz dentro de você, que é o Espírito dele, para te manter com Ele. Ele não te deixou, irmãos, e isso é a glória para aquele que foi regenerado. Ele não deixa o filho sozinho. Ele não tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne e te deixou agora vivo, agora luta, porque a luta é grande. Ele colocou o coração de carne e colocou o Espírito dele junto para te fortalecer contra o mundo, para te fortalecer contra a vida. O Filho de Deus não está sozinho. O Filho regenerado não está sozinho. Ele não está sozinho porque o Deus que o chamou e que o transformou está com ele. Assim como ele tirou o coração, ele também colocou do Espírito dele. Mas pastor, eu não oro em línguas. Irmão, você tem que entender que a oração em línguas e a questão de ser batizado no Espírito Santo e orar em línguas é questão pentecostal. Isso surgiu com o pentecostalismo. Ninguém nasce de novo sem a ação do Espírito Santo. E ninguém pode ser um filho real de Deus sem ter o Espírito Santo. Você está entendendo? Nós temos que buscar ser plenos do Espírito, sim, mas não quer dizer que isso se evidencia na oração em línguas. Se evidencia muito mais nos frutos que o Espírito traz para dentro de você do que na oração em línguas. Quantas pessoas que oram em línguas são mais perversas do que aqueles crente humilde que está ali sempre começando na fé, mas que é fiel a Deus? O que adianta orar em línguas? Quer ver um exemplo bíblico de pessoas que oravam em línguas e eram perversas? Os coríntios. Você vê que eles oravam em línguas, eles combatiam pelos dons espirituais, mas o apóstolo Paulo falou: existe fornicação no meio de vós. Fornicação tal que é do um filho se deitar com a madrasta, com a mulher do pai. E está no meio de vocês, e vocês não estão vendo isso. Vocês estão tão inchados com o entendimento de vocês, que vocês não estão vendo o pecado diante dos olhos de vocês. Tire esse iníquo do meio de vocês. Manda, eu já determinei, olha o que Paulo falou, eu já determinei que pelo poder do nosso Senhor Jesus, esse tal seja tirado fora, seja entregue a Satanás, a carne dele, para que o Espírito seja salvo no último dia. Você acha que Paulo brincava com essas coisas? Você vê? Só que eles oravam em línguas. Eles estavam ali. Eles oravam em línguas bonitamente. E Paulo disse: no meio de vocês tem pecado e vocês não estão enxergando isso. Então, irmãos, a coisa com Deus, ela é séria. A coisa com Deus não é brincadeira. Ele veio tirar o coração de pedra porque ele sabe que esse coração de pedra é insubmisso. Ele veio dar um coração de carne porque ele sabe que assim a pessoa vai buscar, vai se entregar. Pastor, por isso que eu falo, volta pra cá, coração de pedra e coração de carne. As pessoas falam sobre o livre-arbítrio, né? Por quê? Que o livre-arbítrio, eu escolhi tirar essa caneta. Eu tenho livre-arbítrio. Você está entendendo? Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso agora pegar essa caneta e atirar no de vocês se eu quiser. Eu tenho livre-arbítrio. O homem pode e tem certas escolhas. Eu posso escolher botar minha mão no fogo ou não. Escolha. Se eu quiser botar a mão, se eu não quiser botar a mão. Eu sei da consequência. Agora, eu sei da consequência do inferno. Por que as pessoas não podem? Porque a questão com Deus é diferente da questão com o homem. E a questão com Deus que foi rompida, não a questão com o homem. Adão continuou amando Eva. Adão não se, né?
Não deixou, não abandonou Eva, apesar de Eva ter feito ele pecar. Adão não abandonou Eva, Adão ficou com Eva, não ficou? Ele continuou, Adão criou os filhos, continuou. Só que rompeu-se a ligação que ele tinha com Deus. E o livre-arbítrio, ele traz uma pseudo-ideia, e é esse ponto que eu quero entrar. O livre-arbítrio traz uma pseudo-ideia que eu, em qualquer momento que eu quiser, eu posso escolher aceitar a graça de Deus. E aí você está errado. Você tem o coração duro se você não for regenerado. Você não é capaz de escolher por Deus. Você entendeu? Por isso que o livre-arbítrio não existe. Por isso que não. Aí as pessoas dizem, não. Quando eu quiser escolher por Deus, eu posso escolher por Deus. Então quando eu me sentir pronto, eu decido. Tem livre-arbítrio. Isso é o que o católico prega, isso é o que alguns evangélicos pregam, isso é o que a maioria prega. Mas quando tu fala o fulano ou beltrano, você e eu, nós estamos nas mãos de Deus. O nosso coração é duro por natureza. Se não houver uma obra poderosa do Espírito Santo que arranque do nosso coração, que arranque do nosso peito esse coração duro, a gente vai perecer. Isso coloca os homens alarmados a respeito de si mesmo. Isso traz o evangelho real, isso traz arrependimento. Quando a pessoa, meu Deus, eu tenho esse coração, eu preciso mudar. Só Deus pode mudar você. A gente não precisa de Cristo só para nos perdoar, você entendeu? A gente precisa de Cristo para transformar a nossa natureza. Ele não precisa simplesmente dizer eu te perdoo. Ele precisa tirar o coração que eu tenho a respeito de Deus. É muito mais, a obra é muito mais profunda do que a gente pensa às vezes. Não é simples livre escolha. O livre-arbítrio traz a ideia do quê? Que o homem tem poder de escolher entre Deus e o pecado. Só que o próprio Senhor Jesus disse, aquele que pratica o pecado é servo do pecado. Ele não escolhe, ele está sujeito. Agora, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Você está entendendo? Por isso Cristo veio, ele não veio apenas para ser um exemplo, como alguns dizem, ele veio para transformar a natureza do homem, ele veio para limpar de dentro para fora, ele veio para arrancar o coração de pedra, ele veio para pegar as culpas e aquele coração que o homem tinha e levar sobre o madeiro e trazer uma nova natureza para dentro do homem, através da morte e ressurreição dele. Por isso, Efésios diz que nós ressuscitamos juntamente com ele, recebemos um novo coração, um novo homem, uma nova criação, um homem interior, uma nova vida em Cristo Jesus. Tudo isso é a mesma coisa, com expressões diferentes. Então, irmãos, a gente não pode estar dentro da igreja e viver naturalmente, porque viver naturalmente nos traz, vai nos trazer maldição, vai nos trazer dor, vai nos trazer caos, como é o mundo. Não é apenas vir na igreja, você tem que, o coração tem que mudar. E o nosso coração tem que crescer. O coração de carne, irmãos, é maravilhoso. Ele vai querer crescer. Ele vai querer evoluir. Não, eu falo evoluir, mas não na questão espírita, né? Eu falo evoluir na questão de ficar com Deus. O coração de carne deseja isso. Mas eu não vou entrar na questão da eleição aqui. Mas Deus transforma o coração. A gente precisa disso. Pastor, o que eu faço se eu tenho coração de pedra? Eu não tenho nem como começar a chorar. Você devia chorar porque você não consegue chorar. Você devia orar porque você não consegue orar. Coração de pedra. Só Deus pode transformar você. Mas pastor, se eu não tenho força para buscar Deus, como é que eu vou ser salvo? Aí que está. Você devia pedir pela misericórdia de Deus. Ele só pode salvar você, não é pelos teus méritos, é simplesmente por misericórdia. Você entendeu? Vou pegar eu como exemplo. Eu não tinha força para escolher por Deus. Eu estava totalmente perdido nas práticas que eu fazia e nos pecados que eu fazia. Eu não tinha poder e não conseguia, por mais que eu queria, muitos pecados me envergonhavam. E eu não queria praticar mais, eu não queria, mas eu continuava fazendo. E quando foi pregado Jesus para mim, que os meus olhos se abriram, a primeira coisa que aconteceu foi uma coisa que eu não esqueço. Eu não senti Deus jogar sobre mim a culpa dos meus pecados, por mais que eles eram feios. Mas eu senti que aqui dentro
Eu comecei a desejar tanto a Deus que eu peguei até as coisas que eram lícitas e joguei tudo fora. Simplesmente eu queria agradar a Deus. Eu andava na rua, pra você ter uma ideia, eu andava na rua assim, ó. Meu Deus, agora tudo é pecado. Não posso olhar do lado, não posso fazer nada, meu Deus. É tudo errado, tudo é pecado. Eu estava perdido, eu não quero perder de novo. Eu quero agora, eu quero me purificar. Porque o coração que era de pedra, vivia no pecado. Agora já não é mais de pecado. Por quê? Porque eu sou transformado. E se você diz para mim, mas pastor, se eu não tenho capacidade de clamar por Deus, porque o meu coração é de pedra, o que eu posso fazer? É exatamente aí que entra a misericórdia dele por você. É exatamente aí que entra a graça dele por você. Porque você não é salvo, eu não sou salvo porque a gente pode ser salvo. A gente é salvo porque a gente não pode ser salvo. A gente é salvo porque a gente não tem condições de se salvar. Isso é graça. Isso é salvação pela graça. Salvação pela graça não é você usar o teu livre-arbítrio e escolher por Deus. Isso aí não é graça. Isso é você ter um mérito. Você pode bater no peito e dizer: o fulano não foi salvo porque ele não quis. Eu fui salvo porque eu escolhi. Deu? Não tem mérito. Mas quando o teu coração é duro, você não faz. E Deus te salva. E se você sente agora que você realmente tinha esse coração, tem esse coração de pedra, é porque Deus está querendo transformar você. É porque Deus já está começando a transformar o teu coração. Porque se você não tivesse, ou se você sair daqui agora e você tinha um coração de pedra, sair insensível e continuar da mesma forma, é porque Deus não falou nada com isso. Mas se o meu coração começa a se doer pelo fato de eu ser duro, é porque Deus está começando a tirar a pedra dele. Está começando a dar o coração dele. Irmãos, esse é o pontapé inicial do Evangelho. Não tem como entrar na vida eterna sem ser transformado. Não tem como eu nascer de novo se o meu coração continua duro. Você entendeu? Eu posso fazer parte de igreja. Quantos membros de igreja você vê com ele? Mas a maioria dos membros de igreja, irmãos, são apenas membros de igreja. Mas não são membros do corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Nós temos que ser membros de Cristo. Sim, participar, ter a nossa congregação, ter o nosso ministério, sim. Mas a gente precisa ser membros de Cristo. Não apenas da igreja. Glória a Deus.